vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti mais uma vez pela graça que Tu nos dá de estar na Tua casa, de estar recebendo a Tua paz, o Teu Shekinah, Senhor, a Tua presença, Senhor Deus, através da adoração, através da nossa entrega ao Senhor, papai. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ofertaram, aqueles que devolveram os seus dízimos, a Tua primícia na Tua casa, Senhor Deus. Que nesse dia, Senhor Deus, nós possamos sentir e ver, Senhor Deus, a Tua glória sendo manifestada nesse altar, Senhor Deus. Por isso eu consagro a minha vida, a vida de cada um dos filhos que estão aqui, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, Senhor Deus, que eles também sejam tão abençoados quanto nós aqui nesse lugar, Senhor Deus. Em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, hoje eu quero tratar de um tema com vocês, que é o cálice da esperança, né? Você pode olhar para esse bonitinho aqui, esse copinho, isso aqui chama um cálice, e a gente vai falar sobre o cálice da esperança. E esse cálice é onde eu quero conversar com vocês um pouquinho. Foi algo que Deus falou muito no meu coração essa semana, e eu queria compartilhar o que Ele falou comigo, o que Ele ministrou no meu coração com vocês em nome de Jesus. Mas antes disso eu quero falar para você que a presença de Deus nesse lugar é real, sim ou não? A presença de Deus nesse lugar é real. Aí também na sua casa é real, para você que está nos acompanhando, em o nome de Jesus. A presença do Senhor, ela tem que ser buscada por nós todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos das nossas vidas. A gente nunca pode ficar esmorecido e achar que a gente não merece a presença do Senhor. Nós somos filhos do Senhor e fomos alcançados e conquistados, né? Fomos comprados pelo poderoso sangue do nosso Senhor Jesus. E Ele nos garantiu através desse sangue que nós teríamos acesso ao Pai, à presença de Deus através do nome dEle. Né? Não é verdade? Não foi isso que a gente aprendeu, que a gente sabe disso? Então a presença do Senhor, ela é constante nas nossas vidas se nós declaramos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, se declaramos que o sangue de Jesus é a nossa libertação através do nome do sangue de Jesus. Então, queridos, você que acha que não pode, ou não deve, ou não tem permissão, ou acha que não consegue estar na presença do Senhor, engano seu, porque o sangue de Jesus, ele te dá essa legalidade, dá essa autoridade para você entrar na presença do Senhor. Mas precisamos estar cumprindo alguns princípios. Mas a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus também nos disse que quem clamar ao Pai em meu nome terá acesso, ou conquistará, ou alcançará as suas bênçãos, né? Aquele que tem fé, aquele que principalmente tem a esperança pautada no sangue, no nome de Jesus, pode dizer um amém? Então a presença de Deus, ela está aqui. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. A presença do Senhor está na sua vida, está na sua casa, está no seu casamento, está sobre a vida dos seus filhos, do seu trabalho, em todas as áreas que você atua, seja secular ou seja no reino de Deus. Mas Deus tem um chamado para você. E o chamado que Deus tem para você é para que você se coloque na presença dEle todos os dias. O chamado de Deus não é para que você fique e venha trabalhar, ou trabalhe na sua casa, ou trabalhe nisso, nisso, aquilo, ou você conquiste o reino de Deus, ou que você alcance pessoas, que você limpe o chão da igreja. Não, esse não é o chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus para a sua vida é para que você esteja pura e exclusivamente na presença dEle, recebendo as suas bênçãos, a sua proteção, a sua palavra, para que você se torne forte a cada dia que passa e você seja um verdadeiro soldado nas mãos dele. Amém? Mas antes disso eu quero falar sobre casamento. Daqui a pouco a gente lê o texto base. Aliás, vamos ler o texto base. Acho que é Lucas capítulo 22, versículo 18. Vamos lá ler aqui na tela comigo. Lucas capítulo 22, versículo 18 diz assim: Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Esse é o texto base da nossa ministração hoje. Eu queria que você prestasse bastante atenção em nome de Jesus. Mas antes disso eu quero falar sobre casamento. Todo mundo já foi casado, algumas pessoas aqui já foram casadas, outras pessoas já estão casadas, outras pessoas querem se casar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? E eu quero perguntar para você que está casado, como está o seu casamento? Como é o casamento de vocês? É um casamento abençoado? Glória a Deus, né? Eu me lembro que há uns 3 anos atrás, posso estar falhando minha memória, acho que foi 2016, se eu não me engano, eu realizei um primeiro casamento aqui em Taubaté. E esse casamento foi do Eson e da Caterine. Foi? Foi, Eson? Você lembra do dia, Eson? Oh, menina, cadê a Caterine?
Tá fazendo, abandonou, ô Caterine, ó Catarina, né? Só porque eu usar você de exemplo hoje. Então, nós fizemos o casamento, eu e a pastora Ana Paula, fizemos o casamento desse casal, foi o primeiro casamento que nós fizemos aqui em Taubaté, e glória a Deus por isso. E o casamento é uma bênção. Eu me lembro que nesse dia a gente ministrou, eles ceiaram no casamento, foi um hábito que eu não tinha como pastor de ministrar o casamento com a ceia, e foram introduzidos esse hábito no casamento deles, e eles fizeram a Santa Ceia, ceiaram ali no casamento, abençoamos a vida deles, são felizes para sempre, amém? Glória a Deus, né? E também, algumas pessoas aqui, nós realizamos casamento no cartório, nós fomos lá, abençoamos, né? Vimos lá o juiz de paz fazer lá, ler aquele contrato, né? Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, essas são as suas obrigações, esses são os seus deveres, né? Como esposo, como marido, né? E assim por diante, e vocês estão felizes para sempre, pode beijar a noiva, coloca a aliança ali, aquele contrato, aquele negócio gelado ali, né? Que aquele juiz de paz, aí chama o pastor para fazer oração, aí não pode fazer oração dentro do cartório, porque ali não sei o que, é proibido, né? Aí você tem que fazer oração lá na porta do cartório, abençoando a vida do casal, né? E glória a Deus por isso. E também esse ano nós realizamos nosso último casamento que a gente realizou, eu e a pastora, foi o casamento do Jaime e da Michele, o ano passado, né? Foi quando mesmo? Junho do ano passado, 7 meses já, né? Glória a Deus. Vai ter outro, né? Em nome de Jesus, vou abençoar de novo, né? Então a gente casou esse casal lindo, né? Que conheceram já há muito tempo, são filhos dessa casa, graças a Deus. E eu vi que todas as palavras que a gente ministra no casamento têm um poder, têm uma autoridade. E isso gera uma aliança, isso gera um contrato, né, de vida. Porque quando você casa para viver para sempre. Até que a morte nos separe, né, um do outro. Aí você pode pegar, depois que morrer, você pode casar com outro, né? Ou outra. É assim, é a Bíblia que fala isso, né? Então a gente coloca alguns contratos, e esses contratos são aceitos pelo noivo e pela noiva, pelos pais do noivo e pelos pais da noiva. Não é assim que acontece? Quando vai lá fazer a Dona Deus pode me ajudar, quando você vai lá da entrada, né, no cartório, você tem que levar 2 testemunhas, não é? 2 testemunhas. Aquelas testemunhas que são a que valem realmente, quando você dá entrada lá no cartório. Depois de tantos dias, aquele pessoal que assina lá na mesa, não sei o que, aquilo não vale nada. Mas o que vale oficialmente é o pessoal que vai lá no cartório assinar lá no dia como testemunha de que vocês vão casar. Não é assim? Aquelas pessoas que vão lá no dia do casamento, no dia do ofício civil, que assina tal, não sei o quê, aquilo é só para poder testemunhar entre a multidão, porque o que vale para o cartório é o que está escrito lá. Na Bíblia também é assim, querido. Algumas tradições são assim também. E o casamento é uma bênção. E hoje, acho que foi semana passada, a Ana Paula recebeu uma ligação, um WhatsApp, né? De uma criança, na verdade. Para mim, continua sendo uma criança, né? Que ela estava orando, pedindo a Deus, porque ela ia casar, e aconteceu a pandemia, não conseguiu casar, e ela adiou o casamento para esse ano, agora, 2021, né? E ela passou mensagem para a gente ir lá em Resende ministrar o casamento dela. Olha só que fofo isso. A menina, eu conheci ela, tinha acho que 10 anos. Ela participava da salinha das crianças. Ela dava aulinha na salinha das crianças, e quando ela não participava como aluna da salinha das crianças, na igreja que a gente ministrava, né? Era amiguinha do Gabriel. Gabriel era pititico assim, e hoje a pessoa me passa mensagem pedindo para a gente poder realizar o casamento dela. Olha só que benção. É muito gostoso isso, não é? É uma sensação de que você está ficando velho, não é verdade? Gente, o tempo está passando, né, Mauro? Agora, já são os 2 filhos já saiu de casa, já estão casados, né? Agora está aí, né? Curtindo a esposa, né? Sozinho, né? Agora não apareça lá de surpresa, né? Em nome de Jesus. Oi? Avisa antes, é isso aí, agora sim, agora tem que avisar antes. Agora na Bíblia, queridos, eu queria falar um casamento com vocês na Bíblia, uma tradição de casamento, que é o casamento galileu. Não sei se você sabe, existem algumas, não falo etnias, mas divisões dentro do próprio povo hebreu, a começar pelas 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel. Mas dentro dessas 12 tribos existia uma turma que era a turma da Galileia, a turma dos galileus, onde Jesus nasceu, né? Jesus era o quê? Era galileu, não era?
Sim ou não? Ele era israelita, hebreu, mas ele era da cidade da Galiléia, ele era galileu. Então, nessa cidade especificamente, nesse povo especificamente, eles tinham algumas culturas sobre casamento. Os galileus, eles tinham uma cultura de casamento um pouco diferente dos demais hebreus. Assim que, quando Jesus ele começou o seu ministério, começou a buscar anunciar as boas novas, tudo que ele falava, todas as parábolas que ele falava, todos os ensinamentos que ele tinha, ele usava como base a cultura de Israel, a cultura dos hebreus e também a cultura dos galileus, porque ele precisava falar algo para aquelas pessoas com que elas entendessem o que ele queria ministrar, com aquilo que ele queria passar, para que aquilo que ele falava, as instruções que ele dava, ficasse fixado na memória deles, né? Igual quando eu cheguei aqui em Taubaté, eu usava muito uma expressão que eu falava assim: nossa, estou abafado hoje. Eu estou abafado hoje. O que você entende quando eu falo para você que eu estou abafado hoje? Que está calor, né? Que a temperatura está um pouco, não é isso? Mas lá na minha cidade, na minha região, quando eu falo que eu estou abafado hoje, na verdade quer dizer que eu estou atarefado. Então varia, né, de culturas o entendimento. Então se eu pregasse alguma coisa, eu falava assim: nossa, eu estava abafado fazendo isso, não sei o que mais. Não, eu estava atarefado, eu estava agarrado, aqui usa muito a palavra agarrado, né? Fazendo algo. Então varia um pouco as palavras, né, o entendimento das palavras de religião para região. Assim também a cultura, né? A cultura na época de Israel. E no casamento também era um pouquinho diferente a cultura dos galileus para os demais hebreus. E quando Jesus ele ministra sobre casamento, quando ele ministra a ceia do Senhor, ele usa como base essa estrutura que eu vou explicar para vocês. Assim que os pais, né? Não sei se nessa cultura, na cultura antiga, né? Hoje no Ocidente não se faz isso. Os filhos eles se arrumam por aí, eles acham um e pronto, e casa e vai com a bênção dos pais, né? Às vezes. Mas nessa época eram os pais que eles faziam as negociatas, eles negociavam o futuro dos filhos. Eles desejavam isso. Mas os filhos eles tinham autoridade e autonomia para aceitar ou não era nada obrigado. Era algo que era arranjado, mas não era obrigado. Se a mulher quisesse, sim. Se não quisesse, também não. Então, existia um contrato entre as famílias, né? O pai da noiva, o pai do noivo, eles faziam os seus contratos entre famílias para que a união entre os dois, entre o homem e a mulher, o noivo e a noiva, pudesse se concretizar. E sendo assim, havia um noivado, né? Hoje, na nossa cultura, nós fazemos o namoro, né? A corte, o namoro, o noivado, depois de alguns meses, alguns dias, estabelece o casamento, né? Assim, essa cultura a nossa cultura veio da cultura judaico-cristã e também eles faziam o noivado. E quando existia o noivado já era praticamente o casamento. Já estava feito o casamento. A partir dali, um era do outro. Amém? E assim acontece com a gente também. E e no dia do noivado, ficava lá noivo, noiva, o pai da noiva, o pai do noivo, a família, né, da noiva, do noivo ali, presentes, né, no noivado. E o pai do noivo, grave isso que eu estou falando para vocês, o pai do noivo, ele lia o acordo feito entre as famílias e de acordo com as tradições da lei de Moisés, dos profetas também. Ali tinha um papiro onde ele lia aquelas instruções. Você vai fazer isso, aquilo, você vai ser responsável por isso, você aceita, não sei o quê, sim ou não. Ele lia aquele acordo e depois de ler aquele acordo, querido, diante daquela parentela toda, era o pai do noivo que guardava aquele acordo, guardava no bolso dele, levava para a casa dele. E ele tinha ele mantinha como eu vou falar, a prioridade, não, mas o poder de ficar com aquele contrato, era o pai do noivo. E também era trocado presentes. Né? Quando você faz um noivado, geralmente você ganha presentes. Hoje em dia nós fazemos chá de quê? Chá de casa, panela, sei lá como é que é, né? Chá de casamento, mas ganha-se presentes. E quem era que dava o presente? A família da noiva, né? A noiva dava um presente para o noivo e o noivo, junto com a sua família, dava um presente para a noiva. Era uma troca de presente nesse lugar. E geralmente, na verdade, sempre era assim, o presente mais extravagante era dado para
Noiva para noiva? Para noiva. Né? O presente mais importante, o mais bonito, mais extravagante, mais cheio de graça, mais cheio de valor, era dado do noivo para a noiva. Queridos, e também existia uma outra cultura, né? Existia uma outra parte dessa cultura que era o dote. Né? Lembra antigamente, seu Gustavo, quando você pegou a dona Joana, você teve que pagar lá um dote para o pai dela? Toma aqui, eu vou catar essa mulher, vou levar para mim, né? Assim, né? Então, antigamente existia muito isso, essa palavra dote, né? E isso veio também dessa cultura, da cultura lá do povo do Oriente Médio. Mas a cultura do povo do Oriente Médio é uma, mas especificamente a cultura do povo do Galileu era diferente. Eles também pagavam o tal do dote. Só que esse dote era uma apólice, era uma espécie de apólice de seguro que o noivo, né, ele dava para a família da noiva, né? Na verdade, a família do noivo dava para a família da noiva, e isso tudo era acertado nos acordos, né, do contrato de casamento. Ele dava para que, se até o casamento, né, até a data do casamento, acontecesse alguma coisa com o noivo, se o noivo morresse, fosse para a batalha, sei lá o que acontecia, tropeçou, bateu a cabeça, morreu, esse dote ele servia como se fosse uma apólice de seguro para poder garantir a vida daquela mulher para o resto da vida, praticamente. Olha que legal isso, né? Olha como é que o noivo ele já tinha um cuidado especial para com a noiva, mesmo antes de estabelecer ou consumar o casamento depois de algum tempo, né, do noivado. Isso é lindo, não é? Quem se importa com a sua esposa, com a sua noiva eternamente? Jesus. E quem você, homem, você se importa com a sua esposa? Você deixa um dote para ela, faz uma poupança para ela ir no salão de cabeleireiro, fazer a unha. Esse dia a Ana Paula fez a unha e falou assim, você economizou R$50. Glória a Deus. Né? Ela mesma faz, né? Feliz é um homem que tem a mulher que faz a própria unha, pinta o próprio cabelo. Glória a Deus. Eu sou muito feliz. Ai, ai. Mas também é feliz um homem que gosta, né? Eu também gosto, mas que gosta de fazer esse tipo de cuidado, ter esse tipo de cuidado com a sua esposa, com a sua noiva, né? Que gosta de fazer isso e a pessoa vai lá no salão, fica a tarde toda, a manhã toda no salão fazendo cabelo, unha. Não é assim que vocês gostam de fazer? Amém, glória a Deus. E, queridos, existe esse dote para isso. E quem está solteiro aqui? Não levanta a mão. Quem está solteiro, feche seus olhos. Eu vou liberar uma palavra profética na vida de vocês agora, em nome de Jesus. Quem está solteiro, não é só solteiro. Quem está solteiro e quer casar, né? Na verdade, maior de 18 anos, pelo amor de Deus. Isso muito bem lembrado, Michele. Vem cá, o Jaime e Michele. Vem cá para a gente poder, você me ajudar a orar esse povo. Vem cá. Estenda as mãos para eles. Vem aqui, estende as mãos para eles assim. É o último casal que nós casamos nessa igreja, de vários que nós vamos casar aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Então, vocês que estão aí pensando, não sei o quê, tá juntos, chove no mole, dá um jeito na vida de vocês, casa logo, para que vocês possam obter a bênção do Eterno sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Estenda as mãos para lá. Senhor, estamos aqui nesse altar, em nome de Jesus, com a autoridade, temos um casamento feliz, um casamento abençoado pelo Senhor. E eu quero declarar sobre a vida das mulheres, de homens, Senhor Deus, maiores de 18 anos nessa casa, Senhor Deus, que estamos acompanhando pela internet também. Que eles, nesse ano, papai, eles não percam a esperança, Senhor Deus, em o nome de Jesus, porque a esperança vem do Senhor e o varão, a varoa, Senhor Deus, está sendo encaminhada e eles vão ter, Senhor Deus, essa bênção realizada durante esse ano, em nome de Jesus. Eu quero fazer vários casamentos aqui nessa casa, Senhor Deus, e ver, Senhor Deus, a bênção do Senhor sendo estabelecida em lares, em casamentos, papai, em nome de Jesus, papai. Começa a preparar homens e mulheres idôneas, servos do Senhor, papai, para que haja esse encontro, Senhor Deus. E esses homens e mulheres que estão aqui, Senhor Deus, clamando a Ti, Senhor Deus, a Tua bênção, que eles recebam a bênção hoje, e eu profetizo em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pega a sua bênção, irmão. Pega a sua bênção, irmã e irmão, né? Irmão não, filho e filha. E para selar o casamento, como era feito o casamento, ou seja, para selar o noivado, na verdade, nesses dias? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão prestando atenção? Glória a Deus. O noivo, ele pegava uma jarra,
né? E pegava uma jarra e pegava o cálice, um copo, né? E ele pegava a jarra junto com o seu pai ali, virava para a noiva, para selar o casamento, ele enchia o copo assim, né? Era um copo de barro, que era o cálice deles. E pegava esse copo e antes de ele beber, ele entregava para a noiva. E queridos, esse era o momento onde havia o selamento, havia a assinatura do contrato de casamento. Como era isso? O copo com vinho, tá, gente? E esse copo era denominado copo da alegria, ou da tristeza, né? O copo da alegria. Era mais para alegria do que para tristeza, pode ter certeza disso. Ter certeza disso. E ele, com muito respeito e temor, ele passava para a sua noiva. Vem cá, meu amor. Fica ali na minha frente. Ele passava, ele pegava, enchia o copo com vinho, né? Ali está um copo de vinho, vamos fazer com o copo da água mesmo. Ele passava para sua noiva, e a noiva, ela pegava esse copo, ou não. Se ela pegasse o copo e tomasse o copo, o vinho, ela ia aceitar o contrato. Agora, se ela não pegasse o copo, fizesse assim, ó, empurrasse de volta, esse caso virou o caso da tristeza, porque ela estava recusando o selamento desse noivado. Vocês entendem? Então, meu amor, você quer casar comigo? Agora tem que beber. Então está selado o nosso noivado e nós seremos felizes para sempre. Não podia beijar noivo nessa época, mas eu posso. Então, gente, como funcionava isso? Né? A noiva, ela tinha o poder. Olha só como é que Deus é impressionante. A gente hoje vê a briga das mulheres, né? Feministas, as pessoas, a mulher tem que ter poder, não sei o quê. A mulher sempre teve o poder. Sempre teve. Ela sempre teve o poder de decidir. Era sempre assim. Você olha desde o começo das escrituras, as mulheres sempre a base da sua casa, a coluna da sua casa. Ela que sempre orava, sempre orientava os seus maridos para que esses maridos fizessem as suas decisões também. E nesse caso do casamento, a mulher, ela tinha o poder, mesmo que havia sido feito o trato entre as famílias, entre o noivo e a família, o pai do noivo com o pai da noiva. O noivo vai ir ali diante da família, oferecia esse copo da alegria, o copo cheio de vinho, e se a menina, ou a mulher, a noiva, ela recusasse esse copo, aquele casamento ele não iria mais acontecer, aquele noivado não iria mais ser consumado. Ou seja, a mulher, ela tinha o poder de decidir se queria casar ou não. Isso não é bênção? Não era nada forçado, Deus não faz nada forçado. Deus não força você a fazer nada. O noivo não forçava a noiva a se casar com ele. Não era um contrato de consumação de um contrato obrigatório, não. Era tudo de acordo com a liberdade individual de cada uma delas. Foi assim que Deus nos fez. Deus nos fez com livre arbítrio, né? A liberdade de escolher aceitar ou não aceitar o casamento. Né? Deus já está falando com você, tá? Então, após o noivo receber o sim da noiva, quando ela aceita o copo de vinho e bebe, ele diz, olha só o que o noivo, na tradição da Galiléia, do povo galileu, ele diz para a sua noiva, né? Assim que ela bebe o copo, ele fala assim, você está consagrada a mim pelas leis de Moisés. Olha como é que é forte isso. E somente irei beber desse copo de novo, quando estiver com você na casa de meu pai. O noivo ali, a tradição do casamento galileu, tá? Presta atenção. O noivo recebe ali o sim da sua noiva na hora que ela bebe o copo e fala assim, ó, a partir de hoje você está consagrada a mim através da lei de Moisés. Né? Não existia Jesus ainda. Através da lei de Moisés. Somente irei beber desse cálice novamente, ou seja, somente irei beber um copo de vinho novamente quando nós estivermos nos nossos aposentos na casa de meu pai. Queridos, ele diz isso de acordo com a tradição.
do casamento galileu. E a partir daí a noiva ela fica responsável pelo seu vestido, pelas suas roupas, pela sua própria preparação, e ele sai dali, da presença daquela noiva, né, durante algum tempo, e ele começa a arrumar a festa, começa a comprar, pagar os fornecedores, comprar os tonéis de vinho, pagar a decoradora, arrumar o salão da festa, fazer todos os preparativos para que a festa acontecesse, né? Você talvez já tenha visto uma história do casamento onde Jesus chegou lá e acabou o vinho, lembra? Que ele faz a multiplicação do vinho e tal. Era um casamento tipo aquele, onde o noivo ele é responsável pela festa, ele é responsável por tudo, né? Então ele fez preparava a casa, e a noiva também fazia parte da preparação da festa também, junto com a sua família, mas a maior responsabilidade de preparar a casa, preparar o aposento, era do noivo. Preparar onde eles iam morar era do noivo, preparar as finanças era do noivo. A família da noiva também fazia essa parte, ela se preparava, ela preparava a festa também, preparava as decorações também, mas a responsabilidade era do noivo e da noiva, era em conjunto, era comunhão. E até o dia do seu casamento, o noivo não encontrava, ou não via, ou não tinha mais contato com a sua noiva. De vez em quando passava assim, dava uma olhadinha, ver como é que estava, né? Ver se estava mantendo o corpinho fit ainda, né? Aí dava um recadinho, fala para ela maneirar aí, né? Não sei o que e tal. Era assim. O noivo, ele sempre estava observando de longe e tomando conta da sua esposa, da sua futura esposa, da sua noiva, mesmo de longe. Então ele se importava com ela. Isso é lindo, não é, gente? É uma benção, não é? Mas, pastor, o que isso tem a ver com o tema da ministração Cálice da Esperança? Eu vou chegar lá. A ministração hoje vai ser um pouquinho rápida, mas eu queria que você prestasse bastante atenção para que você fosse plenamente guiado pelo Espírito e alcançado pela graça e pela glória de Deus na sua vida. Eu quero ler com vocês um outro texto, que está em Lucas capítulo 22, versículo 14 até o 20. É o mesmo capítulo, versículo 14 em diante. E diz assim, versão NVI também, tá? Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes Jesus: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partirem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira ou do vinho, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, como Jesus era cuidadoso com as tradições da onde ele veio e de onde ele era. Jesus era judeu, mas ele era galileu. Ele nasceu na Galileia. E os seus discípulos, os seus 12 discípulos, também eram galileus. Né? Quando canta aquela música, Galileu, né? É uma música assim, não tem? Eu gosto muito dessa música. É um pessoal que não gosta, não, mas eu gosto. Né? Né, Aurélio? Quando a gente olha para as ministrações de Jesus, e quando ele fala, quando Lucas ele escreve o que Jesus disse, né? Lucas era um camarada que ele era muito didático, ele olhava os detalhes, né? E ele foi um cara que pesquisou a história de Jesus. Ele foi atrás dos galileus, ele foi atrás das pessoas que tiveram com Jesus ou tiveram muito próximo a Jesus para escrever esse evangelho. E Lucas ele relata o que ele escutava e o que passaram para ele. E ele colocou lá que Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, da Páscoa, até que se cumpra o reino de Deus. E também ele fala, não beberei outra vez do fruto da videira, né, da vide ou vinho, até que venha o reino de Deus.
E queridos, quando eu olho as Escrituras e quando eu vejo isso, essa semana eu fui ministrado através dessa palavra. Eu estava lendo, né, eu recebi o start e fui ler, e realmente Jesus e o Senhor Espírito Santo falou comigo profundamente e falou também algumas outras coisas a respeito da sua presença. De segunda-feira, se eu não me engano, acho que foi segunda, a gente estava no monte, foi isso? Segunda-feira eu e a Ana Paula, nós estávamos no monte orando pela vida de vocês, e Deus falou claramente conosco através da presença. Nós precisamos buscar incansavelmente ou intensamente a presença de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos parar de buscar fazer algo para Deus, mas precisamos começar a buscar a ser algo em Deus. A gente precisa entender que nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença, buscando, né, nessa casa, nessas quatro paredes, nessa comunidade, buscar a presença de Deus, porque quando nós temos a presença do Senhor, as demais coisas, elas são completadas por Ele. Então, se eu preciso executar algo, antes de tudo, eu preciso buscar a presença de Deus. Se eu preciso planejar, por exemplo, a célula de paz que nós iremos iniciar, antes de tudo, eu preciso buscar a presença de Deus para que todas as outras coisas, para que as demais coisas se corram tranquilamente, abençoadas pelo Eterno, porque se você está na presença de Deus, não tem como nada dar errado. Amém? Então, e Deus falou muito conosco nessa questão, comigo principalmente, onde nós oramos pela vida de vocês, para que vocês pudessem entender o que é estar na presença do Senhor. Não somente estar fisicamente, mas buscar no seu espírito, buscar em todos os lugares onde você está, para que as pessoas olhem para você e vejam algo diferente, algo novo na sua vida. Amém? E com Jesus não era diferente. Jesus, ele estava literalmente 100% na presença do Senhor todos os tempos. Ele é o nosso modelo, é o nosso alvo de perfeição, era o Senhor Jesus. E mesmo assim, ele usava das suas palavras, usava das suas parábolas para poder ensinar os seus filhos espirituais, ali os galileus, né, os hebreus, os israelitas, no modo geral, os gentios, de acordo com o que eles viviam nas suas culturas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele estava numa região onde existia lá um Deus feito lá que não tinha nome. Ele usou aquela cultura para poder pregar as boas novas de Jesus para aquele povo, para que eles entendessem quem era Deus, quem era Jesus e quem era o Espírito Santo que poderia transformar a vida deles. Então nós precisamos ter, quando nós estamos na presença de Deus, assim como Jesus andava 100% na presença de Deus, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha a sua intimidade, né, na presença do Senhor, né, o tempo todo, nós começamos a liberar palavras proféticas, palavras de discernimento, e as pessoas começam a ser transformadas pelo poder do Senhor, pela unção que há na sua vida, mas principalmente pela presença que é liberada através da sua boca, através da sua intimidade com o Senhor. Você pode dizer um amém? Para você que não sabe, o apóstolo Paulo, né, eu já tinha essa convicção, né, interna, mas essa semana eu escutei uma ministração lá em Resende, um profeta, e diz que ele fala assim, ó, pensa num cara bom, aí você vai pensar, Jesus, Deus, Jesus, depois de Jesus, o cara que mais trabalhou nessa terra em prol do reino de Deus, que tinha mais intimidade com o Senhor, que tinha mais presença de Deus em tudo que ele falava, era o apóstolo Paulo. O maior missionário que existiu na face dessa terra, numa época que não existia internet, não existia WhatsApp, não existia, mal ou bem, existia um navio, um barquinho. Ele andou na Ásia, na Europa, na África, andou para tudo quanto é lado, pregando as boas novas, porque ele era cheio da presença de Deus. E Jesus, ele ministra uma ceia de Páscoa. Você que já é dessa igreja, você sabe como funciona. Ele ministra uma ceia de Páscoa, onde ele usa das tradições de um casamento galileu para ministrar a Páscoa e a última ceia aos seus filhos, que nesse momento estava representando toda a igreja como a noiva do Senhor, a noiva de Jesus. Note que ele utiliza a tradição dos galileus para demonstrar como era a aliança que ele estava fazendo com eles, né? Essa aliança, quando aqui, ó, aí fala assim, então Jesus entrega o cálice aos seus discípulos e aceitam esse cálice e eles tomam desse cálice.
Primeiro ato que Jesus faz na ceia, qual que é? Ele pega um jarro lá, né, cheio de vinho, pega um copo de barro lá, um cálice de barro, coloca aí, toma João, toma querido, toma isso, dá um para cada um. E eles fazem igualzinho a pastora fez. Eles recebem o cálice e todos eles começam a tomar daquele cálice. Esse símbolo que eles estavam fazendo, esse ato que eles estavam fazendo, eles ainda não sabiam, mas eles estavam ali naquele momento aceitando o noivado com o rei, com o Senhor Jesus, com uma noiva. Aí depois que eles tomam o cálice, o que Jesus faz? Jesus ele pega, parte o pão, pega um pão, aqueles pão igual uma bolachona que eles têm lá, naquele negócio mole assim, e vai jogando assim, parte o pão com eles. Eles comem do pão. Depois que eles tinham comido o cordeiro, comido a erva amarga, tudo isso, né? Eles pegam o pão, comem do pão. O que significa isso na tradição dos galileus? Todas as vezes que eu partilho do vinho, que eu partilho do pão, quer dizer que nós somos um com o outro. Toda vez que eu partilho do vinho e do meu pão com a minha esposa, isso quer dizer que eu me torno um com ela. Isso não é a mesma coisa de quando nós falamos e aprendemos, como Jesus também ele fala, quando o casamento, né, quando eu caso com a minha esposa, a partir daí eu me torno um com ela? Não é assim que você aprendeu? Não faz sentido isso para você? Então Jesus ele pega ali e parte o pão. E depois que ele parte o pão e come com os seus discípulos, ele fala assim, depois Jesus pega o cálice, né? Pega o cálice e fala assim, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele fala assim, fazer isso, né? Aquele negócio todo. Esse ato de compartilhar o cálice, o pão, significa que eles eram um, né, com ele. Assim como no casamento, o noivo se torna um com a noiva. Jesus disse literalmente para eles que agora aqueles discípulos, apóstolos até então, eles não eram mais alguém que estava sendo discipulado, não era mais alguém que estava aos pés de Jesus, assim como Maria, lá naquele evento onde Marta está trabalhando, buscando a presença do Senhor. Não é mais aqueles 12 pessoas que ficavam olhando atrás de Jesus, olhando ele fazendo os milagres, aprendendo com ele, ou fazendo algo igual a ele fazia, porque ele mandava. Não, queridos. A partir daquele momento ele está dizendo para aquela equipe de 12 homens, né, inclusive Judas, que eles eram a sua noiva, e ele era o noivo enviado pelo Pai, o Salvador. E que havia uma profecia, né? Aliás, profecia não, estava estabelecendo um pacto com a sua igreja, através desses homens, porque esses homens são os pais da igreja, sim ou não? São os nossos pais da igreja. Através deles nós recebemos essa unção, recebemos as profecias, recebemos os ministérios, né? os 5 ministérios, através desses homens, que nós começamos a ter esse entendimento. Porque se não houvesse eles, nós não teríamos esse entendimento. Porque eles andavam com o noivo, eles fizeram um pacto com o noivo, eles aceitaram serem a noiva, a representação da noiva de Cristo nessa terra. Olha que glória a Deus. Amém? E esse noivo, o que o noivo mais quer, querido, é estar junto com a noiva. O que o noivo mais quer é estar junto com a noiva. Se a gente olhar nas tradições dos galileus, o que o noivo mais queria era estar junto da sua noiva. Era que passasse aquele primeiro ano rapidamente. Aquele processo de preparação do casamento rapidamente. Mas tinha um detalhe. Assim como o noivo, lá na tradição, ele dava um dote, né, para a noiva, como apólice de seguro, para garantir que ela estaria bem, Jesus ele faz a mesma coisa pelas nossas vidas. Ele paga, né, na cruz, me dá o seu sangue como um pagamento para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse ter autoridade, libertação através do sangue de Jesus, mas também ele me dá algo tão importante quanto para eu ser guiado nesse lugar.
para eu ser ministrado, para eu ser instruído, enquanto eu aguardo o seu retorno, enquanto eu aguardo o meu noivo vir me buscar. Quem é? O Espírito Santo, a presença do Pai. É algo louco isso. Jesus ele usa uma tradição para ministrar e figurar quando ele vai voltar e o que aconteceria, o que vai acontecer enquanto ele não retorna. Queridos, é algo tremendo. São tantas coisas que eu queria passar para vocês através desse texto, mas não vai dar tempo. Vocês querem escutar? Sim ou não? Então vamos lá. Queridos, antes fala aqui, mas antes disso a noiva precisa se preparar para estar pronta a recebê-lo para o casamento. Querido, é isso que está sendo ministrado para vocês hoje. Nós, como noiva, nós precisamos estar diariamente buscando a nossa preparação, buscando a presença do Senhor para que quando o noivo vier, ele nos encontre o quê? Preparado. Para que ele possa nos resgatar, nos tirar da nossa casa terrena e nos levar para a casa do Pai dele. Vocês notaram? Por que vocês não perguntaram? Por que levar para casa? Por que o noivo, lá no Galileu, o noivo Galileu falou, eu não beberei mais desse suco de uva, desse vinho, enquanto eu não levar você para a casa do meu Pai. Era uma tradição. E Jesus repete isso. Sabe o que acontecia nessa época? O noivo, ele não comprava um apartamento, ele não comprava uma outra casa. Na tradição dos galileus, o noivo construía uma casa no terreno onde existia a casa do pai dele. Fazia uma meia água lá. Não era isso não, meia água não, era uma casa mesmo. Mas era dentro da propriedade do pai dele, não era casinha junto, porque as propriedades eram grandes na época, né? Eles faziam a casa dentro do terreno, dentro das posses do seu pai. Ele pegava e construía a melhor casa para receber a sua noiva. Por isso que o noivo fala, enquanto eu não te levar para a casa do meu pai, eu não vou beber desse suco, desse vinho. Era isso que é a tradição. Faz algum sentido isso para vocês? O que Jesus fala? Enquanto eu não te levar para morar na casa de meu pai, onde há muitas moradas, ele fala, né? Ele construiu várias moradas para todas as noivas. Né? Eu não beberei novamente do fruto da vide ou da videira. Olha que lindo isso, querido. E esse é o cálice da esperança, essa é a nossa esperança. Quando nós firmamos um pacto com o Senhor, com o nosso noivo, através, né, desse cálice, isso gera esperança no meu coração de que um dia eu estarei morando com o meu noivo na casa do Pai dele. Na presença do Altíssimo, na presença do seu Criador, querido. Isso é tremendo, não é? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Mas esse noivo é tão bom, né, que ele designou, lógico, já falei sobre isso, que é o Espírito Santo. A presença de Deus é real, o Espírito Santo é real. Lembre-se que o principal chamado não é você ter as funções no reino de Deus, mas sim para estar na presença do Deus Altíssimo constantemente através do Espírito Santo. Amém? Nós temos um noivo, querido. Eu e você, nós fazemos parte de uma igreja, da igreja de Deus. E a igreja de Deus, a Bíblia diz que é a noiva de Jesus. Então nós temos um noivo que já preparou a nossa morada na casa de seu pai. Ele está aguardando a ordem de seu pai para vir consumar o seu casamento com a sua noiva. A Bíblia diz que Jesus, ninguém, nem os anjos, sabem a hora nem o dia em que o noivo buscará a sua noiva, sua igreja. E olha que revelação isso também. No casamento Galileu, somente o pai do noivo, lembra que eu falei para vocês que ele pegava o contrato, enrolava o contrato, guardava com ele? Somente ele tinha autoridade para liberar o seu filho para ir buscar a sua noiva na casa dela. Podia estar tudo pronto. A casa podia estar pronta, a noiva podia estar pronta, tudo pronto, tudo beleza. Mas somente a hora que o pai do noivo, na cultura
do povo galileu decidisse, ou tivesse discernimento no teu espírito, de que aquela era a hora para que o filho pudesse ir à casa do noivo, da noiva, resgatar a noiva, ele ia para o seu filho e falava assim: filho, toma aqui, ó, o contrato, executa o contrato, está liberado. Faz sentido para você? A esperança daquela noiva de receber a visita do seu noivo estava no contrato estabelecido através do cálice. O cálice da esperança. A esperança da noiva que estava se preparando todos os dias. Todas as manhãs, ela acordava, ela vestia a roupa de noiva, né? Aquela vestido, ficava lá com as suas ajudantes, né? Esperando naquele dia o noivo vir. Mas o noivo não via, o que ela fazia? Ia descansar, tirava a roupa, tal, dormia, vestia a roupa de novo, ficava esperando, o noivo via, o noivo não vinha, ele avisa, todo dia esperando. Mas a esperança dela estava firmada naquela hora onde ela aceita aquele cálice, aquele copo da alegria, que é o cálice de vinho, e bebe, ela sela ali um pacto com o noivo. E o noivo, ele tem a garantia, ele tem a obrigação de vir e resgatar aquela noiva. Mas tem esse detalhe, somente quando o pai dele o autorizava. Por isso que Jesus, ele fala isso. Eu só vou vir resgatar a minha noiva a hora que o meu pai me enviar. Jesus estava falando isso didaticamente para os seus filhos na fé ali, os 12 apóstolos. E aqueles homens entenderam literalmente o que Jesus estava falando a respeito da sua vinda. A respeito do seu casamento. Ali aqueles homens, eles entenderam que através daquela aliança feita naquela ceia, especificamente naquela ceia, onde Jesus partilha o vinho com eles, ao final eles entendem claramente que a partir daquele momento eles estavam sendo chamados, estavam sendo convidados para serem a noiva de Jesus. A noiva de Cristo. O cálice da esperança, o cálice que foi distribuído e foi ministrado naquele momento, é o cálice que nos garante a esperança de que o meu noivo, ele vai retornar assim que o Pai desejar. Mas para isso, querido, nós precisamos estar permanentemente buscando a presença, né? Através do Espírito Santo. Através dessa ajudinha que Ele deu, esse dote que Ele deu, para que nós não nos percamos no processo. Você lembra de uma parábola que Jesus disse e falou das 10 virgens, esperando o seu noivo. 10 virgens estavam esperando o noivo, e um dia elas estavam lá dormindo, e acontece que alguém anuncia que o noivo está vindo. Mas somente 5 estavam preparadas o suficiente para que a lâmpada dela, a lamparina, estivesse acesa, para que elas pudessem ir encontrar o seu noivo. Então, das 10, 5 viram o noivo. 5 entraram na noite de núpcias. E quer saber de uma outra tradição? Desse casamento de Galileu? Quando o pai liberava, dava lá o contrato para o noivo vai lá executar o contrato. Não é assim o oficial de justiça? Executa lá. Pá. Executar o contrato. Ele chegava de surpresa. Ele chegava de surpresa na casa da noiva. Mas enquanto ele estava chegando, algumas pessoas iam avistando ele. E os familiares da noiva estavam ali ansiosos, esperando o noivo também chegar. E eles reuniam dentro daquele estabelecimento onde havia sido preparado para poder receber e fazer a festa. E aquelas pessoas, familiares, estavam ali. E havia uma cultura naquela época de que toda a cidade praticamente participava do casamento. Mas nesse dia, querido, acontecia também alguma coisa muito importante.
que também faz um relato e faz uma referência. Jesus, ele é muito esperto, muito minucioso nos detalhes. Ele fala, ele conta a história da volta dele, mas ele usa o casamento galileu para poder ensinar a gente e dizer que através daquela cultura iria acontecer, ou vai acontecer também. Naquele dia onde onde o noivo, ele chegava na casa da noiva, já existiam algumas pessoas ali o aguardando. A noiva estava preparada, vestida dignamente de uma noiva, cheia da graça de Deus. E algumas pessoas já estavam na casa e pessoas entravam antes do noivo para poder participar da celebração da festa. Mas a hora que o noivo entrava na festa, entrava pelas portas, a porta se fechava. E a partir daquele momento, ninguém mais entrava na festa. A partir do momento que o noivo entrava na festa de casamento, onde ali havia várias pessoas que estavam preparadas, aguardando a vinda do noivo, elas participavam da festa, da alegria da festa. Mas as pessoas da cidade, que escutaram na hora o noivo chegando, vamos correr lá, vamos correr. Chegou lá antes ou depois que Jesus fechou a porta, infelizmente elas ficavam pelo lado de fora e não tinham mais o direito de participar da festa, do noivado, do casamento. Isso faz sentido para você? Uma tradição de um casamento de Galileu revela para nós como vai ser a volta do nosso rei. Uma tradição que Jesus, da onde Jesus nasceu, que é o nosso noivo, e ele explica isso muito claramente para os seus discípulos através da palavra, através da última ceia. Hoje nós compreendemos que quando Jesus voltar, quando o nosso noivo voltar, resgatar a sua igreja, aqueles que estão preparados, aqueles que estão dentro do ambiente de adoração, aqueles que estão na presença do Pai Altíssimo, do Rei do Universo, do nosso Senhor, esses serão o seu casamento consumado com o noivo. Mas aqueles que ficarem para fora, infelizmente, eles não vão participar da festa. Vocês estão bem? Vocês estão dentro ou estão fora? Mas enquanto esse dia não é chegado, querido, temos como noiva celebrar o vinho e o pão que ele venha. Temos que nos preparar diariamente para recebê-lo. Nossa esperança está no pacto feito pelo cálice do Senhor Jesus. Está no sangue de Jesus vertido na cruz. Está no fio de escarlate. Está no sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas. Toda a nossa esperança está abaltada e baseada no nosso noivo, de que o noivo virá resgatar a sua igreja, o nosso noivo Jesus, Filho de Deus. Amém, queridos? Amém. Quem é noiva de Cristo aí, digam glória a Deus! Nossa esperança está no pacto, querido, feito através do cálice de Jesus. Olha o que ele fala. Tomem isso e partilhem com os outros. Partilhe com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em outras palavras, esse pacto feito com esse cálice é a garantia, é a sua esperança de que eu retornarei assim que o meu Pai me der o contrato na minha mão para que eu execute o contrato e eu case com vocês para sempre. Não mais até que a morte nos separe, mas para sempre, pela eternidade. Vai lá. Eu quero convidar você a celebrar esse pacto, querido. Aí vem o apóstolo Paulo, o nosso missionário, o apóstolo Paulo, e ele diz assim, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Queridos, olha só essa primeira frase que o apóstolo Paulo fala. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o
Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, o Senhor Jesus ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, a minha promessa, é a esperança que vocês têm no meu sangue. Façam isso sempre no beberem em memória de mim. Precisamos estar, olha isso, pois eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, ao apóstolo Paulo falando. E ele fala e repete a frase de Jesus: façam isso em memória de mim 2 vezes. Façam isso em memória de mim. O Senhor Jesus está declarando para a sua noiva: façam tudo em memória de mim. Façam tudo por mim. Faça tudo que você tiver que fazer, a música que você tiver que fazer, as coisas que vocês vão fazer pelo reino de Deus, façam por mim, porque eu vou voltar. Eu voltarei para resgatar vocês. Eu estarei casado com vocês para sempre, pela eternidade. Assim que o meu Pai me der o contrato para que eu puder executar sobre a vida de vocês. O apóstolo Paulo está escrevendo isso, está relatando o que Jesus disse, mas ele coloca algo interessante, porque ele fala assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pois sempre que vocês beberem desse cálice, comerem desse pão, vocês estão anunciando o contrato que o Senhor Jesus, o nosso noivo, fez com a sua igreja, até que Ele volte através da glória do nosso Pai para resgatar você. Esse é o cálice da sua esperança. Não perca a sua esperança. A sua esperança não está no seu trabalho, a sua esperança não está no seu dinheiro, a sua esperança não está no mundo em que nós vivemos, não está no seu político favorito. A sua esperança não está na sua ideologia, não está na esquerda, direita, mas a sua esperança está no Rei, no seu noivo. Não importa o que estava acontecendo naquele lugar, na Galileia, naquele dia, onde a noiva selava o contrato com o noivo. Não importava o que estava acontecendo nas políticas, nas perseguições. O que importava para aquela noiva, até a volta do seu noivo, é que ela buscasse estar pensando nele todos os dias de sua vida. A noiva precisa buscar estar pensando, estar agindo na presença do seu Criador, através do teu Espírito, todos os dias. Essa é a presença do Senhor, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos. Olha os olhos, por favor. Nós vamos cantar uma canção aqui, onde nós declararemos ao Senhor que nós queremos estar na sua presença, queremos receber a sua paternidade, mas sim, principalmente, para que você se lembre de que há um contrato feito entre o noivo e a noiva, de que ele retornará para buscar e casar e consumar esse casamento pela eternidade da eternidade. A presença